Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui, Nintendo só emulando. Será, pessoal? Pelo menos é isso aí que aponta a pesquisa que a galera da UniGoiás fez, que é realmente como o público do Brasil enxerga a Nintendo, né? O que eles fazem com relação quando se trata da Nintendo. Mas não é bem assim, vamos entender melhor, se segura na cadeira e bora pro vídeo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E é isso aí, né? O pessoal da UniGoiás aí fez uma pesquisa muito bacana, tá? Com relação aí de como que o público brasileiro enxerga a Nintendo. Eu vou colocar agora a pesquisa na íntegra porque teve duas perguntas-chave pra gente entender como que é a cabeça do brasileiro quando se fala em Nintendo, né? Será que é essa coisa assim, Nintendo só emulado, Nintendo tem que ser pirateada? Vamos ver essa pesquisa aqui na íntegra que isso vai responder bastante essas perguntas de forma definitiva. Vou transacionar a tela para vocês agora. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu coloquei aqui direto na pergunta 3, tá? Depois já vai vir as duas perguntas chaves que a gente precisa. Há quanto tempo você consome os produtos da Nintendo? Aí aqui a sua grande maioria, de acordo com a pesquisa, né, de acordo com esses dados e também os dados de idade, se vê que provavelmente os consumidores consomem a marca desde a infância e adolescência, já que a maioria consome há mais de 10 anos, 65%. Pergunta 4. Qual console da Nintendo você possui? A sua grande maioria também respondeu o Nintendo Switch, que é o console mais recente da Nintendo. Beleza, agora aqui a gente chega na pergunta matadora para entender aqui como funciona a cabeça do brasileiro, né? E aqui eu me surpreendi demais, porque tá escrito: você costuma modificar seus consoles? Entre parênteses, destrava, upgrade e etc. Cara, eu tinha certeza que a grande maioria ia responder que destrava os consoles, por conta de preço, por conta de conseguir ali os jogos de graça, né? A gente sabe que aqui no Brasil as coisas são mais difíceis, mas para minha surpresa, pessoal, sim, 96 dos votos falaram que sim, e 273 falaram que não modificam o console. E aqui ele colocou bem pontuado: de acordo com esses dados, a maioria, 70%, não modifica seus consoles em questão de hardware. Ou seja, o cara compra, recebe ali o console e não modifica. Pergunta 6. Essa pergunta aqui é matadora. Você utiliza emuladores para jogar jogos da Nintendo? Aí aqui, pessoal, a maioria respondeu que sim, que usa emuladores para jogar jogos da Nintendo. Mas aí quando a gente vai para ler pontualmente do que se trata esses jogos, né, do que a galera tá falando, de acordo com esses dados, a maioria, 56%, utiliza emuladores para jogar alguns jogos, já que muitos deles são antigos e de difícil acesso, seja por preço ou por não serem mais produzidos. Cara, eu não sei se vocês entenderam a mesma coisa que eu, né? Mas isso aqui que a grande maioria faz é perfeitamente normal, porque tá dizendo que a grande maioria faz emulação de jogos da Nintendo ou de coisa antiga ou de coisa que é de difícil acesso. Cara, atire a primeira pedra quem nunca fez isso, né? Seja indo na casa de um amigo e tal. Aí a pergunta 7, se você respondeu sim na pergunta 6, né? Na pergunta anterior, se você emula a Nintendo de alguma forma, de acordo com esses dados, né, a grande maioria, considerando apenas 56% dos entrevistados, estão aptos a responder. A maioria, 89%, emula jogos através de pirataria, ou seja, de forma ilegal. Presta atenção aqui, ó. Emula jogos através de pirataria, ou seja, de forma ilegal. O que está dizendo aqui? Que a pessoa, como diz na pergunta anterior acima, faz isso de forma ilegal porque a emulação só é considerada legal se você tiver uma cópia do jogo. Se você tiver uma cópia do jogo, ela é considerada legal. Se você não tiver, é ilegal. Como é de difícil acesso, ou muitas vezes não fabrica ou ele não consegue, quando você faz essa emulação sem ter o dump, né, sem ter o backup do jogo, sem ter o jogo original, aí você está fazendo de forma ilegal. Por isso que é considerado, tá? Não está dizendo em nenhum momento que a grande maioria emula jogos do Nintendo Switch. Está dizendo que são de coisas antigas ou de difícil acesso.
Deixa eu transacionar a tela de volta. Então vocês percebem aqui, né, que a Nintendo está indo numa direção correta com o Nintendo Switch Online por dois motivos. Primeiro, que na pesquisa aponta que o público que consome Nintendo aqui no Brasil é fiel desde 10 anos para trás. Ou seja, é o cara que teve o Nintendinho, o cara que teve o Super Nintendo. De repente ele tá voltando agora, ele até jogava antes lá o Super Nintendo e tá voltando na época do Switch. Mas o que eu quero dizer? Ele conhece as coisas antigas da Nintendo, ele conhece os clássicos da Nintendo, o acervo que a Nintendo construiu durante todos esses anos. E o serviço do Nintendo Switch Online, ele simplesmente serve ao seu consumidor, que é o consumidor brasileiro aqui, que tá querendo emular as coisas que não tem no Switch, as coisas antigas. As coisas antigas que o pessoal fica buscando. É verdade que tanto na Sony como a Microsoft também disponibiliza, eles melhoraram o serviço de coisas antigas, de coisas retrôs. Mas o campeão que consegue servir ao seu consumidor ainda é a Nintendo, ainda é a mãe Nintendo, né? Esse serviço do Nintendo Switch Online é muito assertivo, porque pela pesquisa é isso que a galera quer. E o que não tem no Nintendo Switch Online, a galera vai buscar esses meios aí, entende? Então, se tivesse bem mais ruim a situação aqui no Brasil, aquela parte ali que destrava o console, que desbloqueia o console, estaria a taxa bem mais alta. É verdade, vai ter gente que vai ter talvez vergonha de falar que emula, vergonha de falar que desbloqueia o console, super normal, mas 70% dizer que não é muito grande o dado, ou seja, o Brasil tá melhor do que eu imaginei. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no coração, lembre-se sempre, tamo rico. Fui!